Olá, no vídeo de hoje eu quero te falar sobre a impressão no papel offset e a laminação com BOPP. Então, se você quer ver, continue assistindo o vídeo. Então, tem alguns pontos que eu preciso falar a respeito do papel, né? Quando a gente vai comprar um papel, a gente precisa muito saber a procedência dele. Não falo só da procedência da empresa, dessa empresa ou daquela empresa, ou da empresa que é amiga te indicou, tá? Quando eu falo de procedência do papel, é que você tenha certeza que você está comprando o papel com qualidade. Porque o que pode acontecer? Em alguns casos de algumas empresas, você compra o papel de uma gramatura tal e entregue de outra gramatura. Já aconteceu comigo, de eu ter comprado, né, papel da gramatura 240 e receber papel com gramatura menor. Como eu tinha esse papel para eu poder fazer a comparação de um papel 240 com um papel de gramatura menor, eu reconheci só de pegar no papel. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Se o que realmente você está comprando, o que realmente você está precisando comprar para aquele seu projeto, é realmente o que a empresa está te vendendo, tá? Então, assim, quando eu falo de procedência de papel, é nesse aspecto, tá? De você comprar um papel offset e saber que é o papel offset mesmo, conhecer o produto e ter confiança na empresa. Outro ponto muito importante que a gente precisa falar é a respeito do corte desse papel. Já recebi papel também com corte fora de esquadro. O que acontece? Isso compromete muito na nossa impressão. A hora que a impressora puxa, ela puxa o papel torto e automaticamente sua impressora vai fazer a impressão torta porque tá cortado fora de esquadro, né? Então ele vê aquela partezinha retinha, ele vai puxar. Se ele tá fora de esquadro, ele vai puxar meio torto e a sua impressão vai ficar torta. Aí a hora que você coloca na silhuete, o que acontece? A sua silhuete não reconhece as marcas de registro, por quê? Porque o papel foi feita a impressão num papel que está fora de esquadro. Então a gente tem que se atentar a isso também, tá? Outro ponto muito importante de falar é que quando as empresas recebem os papéis, eles recebem em pacotes enormes, em tamanhos muito grandes. E as empresas compram desses tamanhos maiores e fazem um corte dentro da empresa. A gente tem que levar em consideração também a manipulação que essa empresa faz. Já recebi papel também com defeito. Eu acho que tinha alguma garra, alguma coisa bem no meio do papel. E quando eu fui fazer a impressão, a minha impressão não ficou boa porque ele tinha uma marca que era imperceptível na hora de você pegar o papel, que só foi aparecer na hora que eu fiz a impressão. Então a gente tem que se atentar ao quê? O corte do papel, se ele tá bacana, se a empresa faz um corte bacana, que tá sempre certinho no esquadro. Se a empresa faz um corte limpo, tá? Que não tem marcações nesse pacote de papel, nessa resma de papel que você recebeu. Então a gente tem que levar em consideração isso. Como a gente vai saber isso? Testando papéis, conhecendo as empresas, tá? Eu tenho usado já 3 a 4 anos os papéis da Lavoro, não tive problemas com os papéis da Lavoro, então eu super indico para vocês, tá? Que comprem um pacotinho para testarem, né, os papéis diferentes que a gente tem no mercado e a qualidade desses papéis que são entregues pelas empresas, tá? Existem várias outras empresas no mercado, mas não posso falar em relação a outras, porque eu só uso da Lavoro. Falando da Lavoro, eu vou deixar um cupomzinho para vocês de desconto aqui. A minha impressora é uma Epson L380 e ela faz a impressão até no papel 180 gramas no offset, no caso do offset, tá? Então, no offset da minha impressora Epson L380, eu consigo fazer a impressão do papel de 180 gramas. Então, é esse papel que eu estou usando no vídeo, as configurações que eu vou te mostrar, tá? A configuração vai muito, assim, de gosto, né? De gosto pessoal, de como você gosta do seu trabalho. Então, eu vou fazer a configuração que eu uso e eu vou mostrar pra vocês essa impressão feita nas configurações que eu uso e a laminação. Vale lembrar que, quando você usa um papel opaco, ou no caso do papel offset, que ele é opaco, e você faz a laminação com o BOPP fosco, ele vai cair um pouquinho mais a cor da sua impressão, tá? Então, quando você for fazer a impressão no papel offset, independente das cores que você fizer lá, a configuração na sua impressora para fazer a impressão, e você fizer a laminação com BOPP fosco, ele vai dar uma quebradinha nas cores, tá? Então, se você tem a intenção de fazer a laminação fosca,
sobre um papel offset, você precisa deixar lá nas configurações da impressora uma impressão mais viva, tá? Já no caso da impressão no papel offset, com a laminação com BOPP, com brilho, ele vai explodir um pouquinho mais as cores. Então, quanto mais você deixar lá o brilho e o contraste um pouquinho mais vivo, quando você fizer a laminação com BOPP com brilho, ele vai ficar muito mais vibrante, ele vai ficar muito mais lindo. E tipo assim, se a sua impressora está com algum defeitinho de impressão, tá? Em alguma corzinha, você não fez a calibração na laminação com BOPP com brilho, isso vai destacar ainda mais, tá? No fosco, nem tanto, você consegue ainda, fica meio que imperceptível, mas qualquer detalhezinho que a cor deu uma manchadinha no papel, ou qualquer ranhura no papel, na laminação com BOPP com brilho, isso vai destacar ainda mais, tá? Então agora a gente vai lá pro estúdio, não. Então agora a gente vai lá fazer as configurações no computador, no software da sua impressora, independente do programa que você está usando, se você está usando a Silhouette ou não. Vou mostrar como eu faço as configurações de cor no papel offset. Eu gosto bastante, eu era muito apaixonada pelo BOPP fosco, mas depois que eu conheci o com brilho, mudou tudo por aqui. Mas ainda faço umas laminações com BOPP fosco também, tá? Então vamos lá, parar de falar, né? E vamos lá pro software, a tela do computador, e já eu volto pra falar com vocês. Eu já estou aqui com a imagem que eu quero fazer a impressão, tá? Esse daqui é um layout de uma revista digital que eu disponibilizei em maio de 2018, com algumas coisas a respeito do scrapbooking, digital. Vou deixar linkado para vocês aqui no box de informações, caso você tenha interesse de ver mais de perto sobre scrapbooking digital e ver essa revista mais de perto, tá? E fazer impressão, ou estudar e pegar inspirações. Tem algumas dicas muito bacanas nessa revista digital que eu fiz. E ela é totalmente free, tá? Totalmente de grátis. Bom, então eu já tenho esse layout aqui que eu vou fazer a impressão. Poderia fazer a configuração direto lá dentro do Photoshop para fazer a impressão por lá, ou dentro do Studio, ou dentro de Illustrator, ou de qualquer outro programa que você queira fazer a impressão, tá? Por ele. Mas aqui eu estou pelo visualizador de imagens do Windows e vou clicar na opção imprimir. Vou aqui escolher aqui embaixo mais opções, propriedades da impressora. Aqui vou deixar papel comum mesmo e mais opções. Eu vou clicar aqui no tamanho do meu papel e você vai definir o tamanho do seu papel por aqui, tá? Se você está usando um papel maior ou menor, você pode configurar pelas configurações pré-estabelecidas aqui pelo software da impressora, ou vir aqui definir pelo usuário. Como eu vou fazer a impressão num papel A5, como eu vou fazer a impressão num papel A4 aqui para demonstrar para vocês, né, a configuração do A4 eu vou aqui, mas a impressão que eu fiz, que vocês vão ver no vídeo, é no A5, tá? Mas é a mesma forma. Para definir pelo usuário é aqui e você vai colocar o tamanho certinho do seu papel, tá? Mas eu vou deixar em tamanho A4 mesmo. Vou vir aqui em avançado, colocar RGB, colocar o brilho em 5, o contraste em 5, a saturação em 10 e a densidade em 5 e dar um OK. Vale lembrar que essa configuração é a que eu gosto, a que eu me habituei, aqui eu peguei de dicas das meninas e fui testando também aqui o que ficou bom, legal pra mim, mas é muito de gosto, tá? As tintas que eu estou usando são originais da minha impressora, não fiz a recarga ainda, é a tinta original ainda, não é uma tinta paralela, então você deve levar muito em conta isso também, tá? A respeito das tintas. E aí vai de acordo com os testes que você faz aí no seu equipamento, a tinta que você tem, o seu gosto, o que você está habituada. Então eu sou da seguinte opinião, vale você pegar dicas das amigas e testar e ver o que é melhor para você, tá? O que é melhor para mim no papel offset é essa impressão aqui. Vou clicar em OK. Vou clicar em OK
e aqui eu vou clicar para imprimir. Aqui no caso eu não vou imprimir, porque eu já fiz essa impressão, eu já estou com parte do vídeo pronto, né? Só faltava gravar a tela do computador e eu vou mostrar para vocês agora o papel impresso, tá? E a laminação com BOPP com brilho. Então aqui eu tenho a impressão pronta, com as configurações que eu já mostrei para vocês. Estou usando para laminar o BOPP com brilho, poderia ter usado o fosco também, mas eu quis dar um efeito um pouquinho diferente. Como a gente sabe qual parte é para colocar sobre o papel, né? Então, eu vou pegar o ladinho que o dedo não corre. E nesse caso é muito mais fácil, porque ele tem um lado opaco, que é a colinha que vai aderir o papel, e um lado com brilho. Então, eu vou posicionar sobre o meu layout, sobre o meu papel, o lado com brilho para cima, porque aqui no caso é o BOPP com brilho. Vou posicionar e vou fazer a laminação. Depois de laminado, ele fica desta forma aqui, fica muito bom, tá? Então, é o papel offset, 180 gramas da Lavoro, no tamanho A5. Ele vem em pacotinhos assim, tá? E aqui eu quero mostrar pra vocês a diferença, deixa eu segurar aqui, a diferença que fica do laminado e do sem laminar. Ó. Quando a gente faz a laminação com BOPP com brilho, as cores... Opa, não tá focando. Quando a gente faz a laminação com BOPP com brilho, as cores saltam um pouco mais, destacam um pouco mais. E ficou muito bom mesmo a laminação, com as configurações... Ficou muito boa a impressão com as configurações que eu passei pra vocês, tá? Então, vocês façam um teste aí, vê o que agrada a vocês, tá? Primeiro eu faço então a impressão, depois a laminação e depois eu refilo. Vou deixar uma fotinho pra vocês lá no blog, tá? Pra vocês verem mais de pertinho. Super fácil, né? Super, assim, de boa fazer a impressão e configurar a impressão numa impressora Epson. Eu não sei, em outros modelos, né, em impressoras, não sei como funciona nas impressoras mais novas e com outros modelos, se muda alguma coisa no software, mas na linha L380 e abaixo dela, eu acho que basicamente é a mesma coisa, tá? Não tenho certeza, não tem como confirmar isso pra vocês, mas é isso, tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, dividir com vocês hoje, não só as cores lá, a configuração das cores lá dentro do software pra gente fazer a impressão na nossa Epson, mas também compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, dos testes que eu tenho feito em relação aos papéis com a laminação, tá? Tem um vídeo anterior a esse que eu falei sobre impressora, gostaria muito que você desse uma olhadinha no vídeo anterior, e no próximo vídeo a gente vai continuar falando de laminação e de papel. Se você acha esse vídeo relevante, se você gostou das dicas e gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui pra mim e compartilhem com seus amigos, nos grupos, no seu perfil. Assim, mais pessoas vão ter acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo pra ajudar, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curte. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Compartilha com os amigos. Beijos. Tchau!